Duas coisas precisam ser ditas nesta liturgia de hoje. Primeiro, sobre esta festa da transfiguração do Senhor. E depois, com base neste Evangelho da transfiguração, colocar um pouco a questão vocacional. Pois bem, nós ouvimos hoje o relato no Evangelho em que Jesus se transfigura diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João. E o que acontece antes deste fato da transfiguração? Antes do fato da transfiguração do Evangelho, Jesus tinha anunciado a eles como seria o reino de Deus e qual o caminho para se alcançar o reino de Deus. Ou seja, Jesus anunciou a sua paixão. Jesus anunciou, disse para os apóstolos: eu vou sofrer, eu vou morrer por causa de vocês, mas eu ressuscitarei. E os apóstolos ficaram muito assustados com aquele anúncio de Jesus. Ficaram assustados pensando, pois eles imaginavam ainda em suas mentes, tinham que Jesus talvez seria ainda um rei que viesse libertar politicamente aquele povo, que viesse libertar aquela nação. E eles se surpreendem quando Jesus diz que terá que passar pela morte, pela dor, pelo sofrimento para alcançar, para passar para a ressurreição. E assim, aqueles apóstolos que estavam ali reunidos, chamados por Jesus, puderam testemunhar agora a glória de Deus. Puderam testemunhar um pouco do que será o céu. Aqueles mesmos apóstolos que estavam assustados no momento, agora são chamados por Jesus para subir a montanha, para ir ao encontro do Senhor, para ir rezar. Toda vez que Jesus sai para rezar no Evangelho, na maioria delas diz assim: Jesus subiu para uma montanha. Não é por menos que nossas igrejas, até pouco tempo atrás, todas elas eram construídas em locais mais altos, também para lembrar deste contato, desta proximidade com o céu e com Deus. E todas elas eram construídas ad orientem, ou seja, voltadas para o Oriente, para o sol nascente. E Jesus vai no alto desta montanha e lá se transfigura diante dos apóstolos. Suas vestes resplandeciam como a neve, seu rosto também estava resplandecente. E quando isso está acontecendo, uma voz vem do céu e diz: este é meu filho amado. Ou seja, ali é revelado que Jesus é o Filho de Deus. Este é meu filho amado. E termina dizendo assim: escutai-o. Ou seja, somos chamados a escutar o que o Senhor nos fala. E aquele Pedro, São Pedro, que estava ali na transfiguração, depois é o mesmo que está no Getsemane, é o mesmo que depois nega Jesus por 3 vezes, e é o mesmo que escreve essa segunda carta de hoje, essa segunda leitura, dizendo: não foi seguindo fábulas, historinhas mal contadas, que a gente veio falar para vocês de Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares. Ele esteve lá naquele momento e vem aqui agora relatar o que ele viu. Eu fui uma testemunha ocular da majestade de Deus, do reino dos céus. Jesus mostra a eles um pouco daquilo que será o reino de Deus, o que será o nosso céu. E nós também temos que agora, escutando a voz de Jesus, buscar este reino de Deus, colocar nele a nossa confiança, entregar a ele a nossa vida. Por mais que muitas vezes, assim como Pedro, nós neguemos a Jesus, mas sempre é tempo de voltar atrás e escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Prestar atenção na vontade de Deus,
Tantas vezes você reza ao Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, e outras vezes nós rezamos pedindo que Deus faça a nossa vontade. Temos que estar atentos para fazer a vontade de Deus, para escutar o que Ele tem a nos falar e para viver e assim alcançar o reino de Deus. Então vem este segundo momento muito importante neste final de semana em que rezamos pelas vocações sacerdotais. Jesus diz a todos nós: escutai. Escutai o que eu vos digo, escutai o que eu vos tenho a ensinar. A voz que vinha do céu dizia: escutai o Filho de Deus. Todos nós somos chamados, vocacionados, todos nós aqui recebemos um chamado específico, uma vocação específica. Eu como padre, vocês como pai e mãe de família, as irmãs como religiosas, os nossos diáconos aqui, são as vocações básicas, as essenciais, aquelas primeiras que nós assumimos, mas também somos chamados a outras vocações específicas. Se a Santa Missa acontece aqui em nossa comunidade, claro, porque tem um padre, sim, mas também porque tem pessoas que podem nos auxiliar, tem pessoas que se dispõem a ser leitores, ministros, coroinhas e assim por diante. Todos nós somos chamados por Deus, devemos estar atentos à sua voz e dar uma resposta a esse chamado. Mas uma coisa muito importante, queridos pais, precisamos incentivar os nossos filhos, os vossos filhos, a escutarem a voz de Deus, para que eles possam escolher a vocação que querem seguir, para que eles possam realmente estar atentos àquilo que o Senhor os chama. No mundo de hoje, muitas vezes, quando um jovem quer ir para o seminário para ser padre, tão logo ele é desaconselhado pelas pessoas mais próximas. E às vezes um jovem desse passa uma vida toda inteira sofrendo porque não teve a oportunidade ou ninguém o incentivou a responder ao chamado que o Senhor lhe fez. E a responsabilidade de vocês, pai e mãe, de incentivar os filhos a escutar a voz de Deus. E para escutar a voz de Deus é preciso silenciar, é preciso rezar, é preciso fazer este encontro em família com o nosso Senhor, é preciso participar da missa, é preciso rezar em casa. Talvez tantos jovens aqui queiram ainda um dia se tornar padres, e por que não? E por que nós não devemos incentivar? E ainda aqueles que fizerem o contrário, que fizerem algum jovem desanimar a não seguir a sua vocação, porque serão responsabilizados perante Deus também por isso. Deixemos os nossos jovens escutar a voz de Deus, façamos com que a voz de Deus chegue até o coração deles e eles possam discernir sem medo, porque quando Jesus nos chama, às vezes a gente fica assustado, podemos ficar assustados. No Evangelho dizia hoje que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se jogaram por terra, ficaram assustados. Mas Jesus veio até eles e disse: levantai-vos, levantai-vos e não tenhais medo, porque eu vos chamo. E assim também os nossos jovens, que nós possamos encorajá-los a não ter medo, a responder à vocação, a responder ao seu chamado, a estar atentos à voz de nosso Senhor, que continua a chamar. E que nós possamos rezar para que Deus envie sempre mais vocações para a vida sacerdotal, para a vida religiosa. Este é meu Filho amado, escutai-o. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.